estar-se contente, é um cuidar de grande saúde. É querer estar por isso perguntado, é servir quem vence tudo, é ter com quem nos mate de lealdade. Mas quando causar pode ser. Além, voltamos para casa bem. Que emoção, que glória no coração. Calma-se é poeta, calma escrever a caneta, poemas para lembrar. Real. Era um enorme dragão, comandado por um feiticeiro que queria assumir o reino. Boa tarde a todos. Estamos aqui em família, poucos mas bons, para falar da aprendizagem por meio da arte, processos e benefícios. Estou aqui com a professora Hilda Ambrósio, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, com mestrado em Línguas Aplicadas e Tradução, uma mãe galinha e professorinha de coração. Coordena desde 2011 a aplicação... 2021, peço desculpa, falta dos óculos, o Plano Nacional de Arte no Alto Alentejo e Alentejo Central. Estamos aqui com a professora Helena Mel, que é licenciada em Educação Básica, tem também estudos superiores de Educação Comunitária e Preservação do Património, que a consagram, então, professora bibliotecária, ensinou português em Espanha, coordena as bibliotecas escolares e projetos relacionados com a promoção da leitura, da inclusão, das tecnologias de informação e comunicação. E estamos também com o professor José Kuski, licenciado em Arquitetura, foi gestor urbanístico da região dos Açores. Em Elvas colaborou na elaboração do primeiro plano de salvaguarda do centro histórico e atualmente é professor na escola de Vila Buim. Paralelamente desenvolve projetos relacionados com as artes plásticas, gráficas, design gráfico, de imobiliário e é atualmente presidente da AIA. Muito bem. É um gosto estar aqui convosco, oradores e público. Eu sou o Rodrigo Fialho e se calhar começava por perguntar ao professor Kuski, assinalar que é um gosto tê-lo aqui presente. Para o próximo mês, não é chamá-lo velho, mas sabemos que vai terminar a sua carreira e é sempre um sentimento ambíguo, por um lado muita felicidade por todo o trabalho, por outro lado deixa sempre aquela saudade. E em jeito de reflexão, eu perguntava-lhe se ao longo da sua carreira sente que os alunos de hoje em dia e os professores têm mais ou menos interesse pela arte. Eu acho que não sou capaz de responder essa pergunta. Uma boa resposta. Porque é o seguinte, eu nunca alinhei em generalismos, do género os portugueses, os espanhóis, os velhos e os novos, os de antes e os de agora. Portanto, os meus alunos são cada um é um. Eu posso ter apanhado, por exemplo, uma turma que tinha um grupo de individualidades fantásticas, de miúdos espetaculares, e fiz um trabalho fantástico com ele, e no ano seguinte, por uma questão de coincidência de pessoas que se juntam para aquela turma e não acontecer a mesma coisa, e depois no ano a seguir voltar a acontecer. Ou seja, é muito difícil dizer se antes os alunos tinham mais gosto pela arte ou se agora têm mais gosto pela arte. O que eu posso dizer é que quando a informação é relativamente restrita, isto é, e estávamos num sítio onde a restrição privilegiada era um benefício, que é o caso de nós termos aqui a televisão espanhola e a rádio espanhola, e os alunos ouvirem e verem programas da rádio espanhola que não se viam no resto do país, mas que até se chegava aqui em melhores condições que a rádio e a televisão portuguesa, e eram os canais que iam aqui, davam uma especificidade interessante àquele grupo, e o grupo que estava na escola tinham realmente todos visto a mesma coisa no dia anterior. Então isto servia, com certeza, para debaterem e até chamarem a atenção para umas coisas. Aliás, eu posso dizer que alguns dos meus primeiros alunos das artes foram eles que me ensinaram pop espanhol e cinema espanhol. E o primeiro filme, que eu depois tornei-me bastante adicto ao cinema espanhol, e o primeiro filme foi indicado por um aluno meu que diz: o professor tem que ver este filme.
Acontece que hoje em dia, e eu, voltando outra vez àquilo que eu disse ao princípio, as comparações às vezes são perigosas. Eu hoje em dia estou a dar, nos últimos anos, a alunos mais pequenos. Depois, naquela altura, dei a alunos desta idade, mas depois passei logo para os do secundário. E o que é que acontece? Eu vejo que acho que estes alunos não falam sobre arte em casa. E vem muita coisa nos telemóveis, vem muita coisa por todo o lado. E parece-me que, com as dificuldades todas daquele tempo antes, o facto de estar restrito à informação que chegava a cada um, talvez desse oportunidade a que se pudesse falar mais sobre este assunto ou aquele, embora possa ser mais limitado o tipo de arte que falavam, mas falavam de coisas. Neste momento, parece-me que os miúdos estão alheios. Aliás, houve uma frase terrível que eu vi de um grupo de alunos neste ano, foi que nas aulas de complemento de educação artística que estavam entregues a um professor de música, o professor de música estava escandalizado porque os alunos queriam pintar e disseram que música não é arte. Ou seja, esta visão limitadíssima da arte ao pintar, que se calhar era pintar uma fotocópia até, nem sequer era fazer mais nada. E parece-me que os alunos estão mais alheios agora à arte do que estavam há uns tempos atrás, apesar de se calhar terem muito menos meios para poderem ter acesso à arte. Ou seja, atualmente mais, mas se calhar com menos qualidade. É a ideia que fica. Eu não sei dizer porquê, eu acho que eles não estão lá, eles estão no outro lado. Sim. Falou aí de um aspecto interessante que aproveito se calhar para perguntar à professora Helena qual é que é a sua opinião, de se a arte, se o ensino artístico deve ser uma coisa exclusiva da escola ou se não é algo muito mais produtivo se for transmitido em casa. Se for transmitido, não valerá mais a pena uma ida ao museu do que um workshop em sala de aula? Não sei qual é a sua opinião sobre isso. Sim, posso dizer que nós discutimos isso muito, a escola e a casa, portanto, os pais, tem que ser um complemento, ou seja, tem que ser um todo. Portanto, é importante os pais falarem de arte, levarem os filhos aos museus, mas também é muito importante que isso seja desenvolvido, que seja trabalhado na escola. E com a minha experiência de professora de primeiro ciclo e agora como professora bibliotecária, isso também sempre foi trabalhado na escola. Pronto, sempre tivemos essa preocupação de desenvolver nos alunos o sentido estético, a parte da criatividade e muitas vezes até sensibilizar os pais para esta importância do ensino artístico e das artes. Na minha experiência de professora bibliotecária, tenho tido também sempre essa preocupação de ajudar os professores. Como sabemos, o currículo hoje é muito exigente, as competências são muitas aquelas que se têm que atingir, e então tenho tido sempre essa preocupação de proporcionar momentos, e daí o facto de eu fazer também parte do Plano Nacional das Artes, quando a Cláudia me convidou, que é a coordenadora do Plano Nacional das Artes, de eu ter aceito este convite para poder proporcionar e articular com os professores aquilo que seriam as atividades que proporcionava este Plano Nacional das Artes. Ou seja, isto para dizer o quê? Que há uma sensibilidade da parte da escola em acolher estas atividades artísticas e também ajudar os pais a perceber a importância de levar os filhos a eventos que têm a ver com a arte. Muito bem, será sempre o complemento, a Sim, forma mais a produtiva. família e a escola, eu acho que têm que andar sempre de braço dado e sempre de acordo com aquilo que é feito na escola, os pais darem continuidade e o inverso também se verifica. Portanto, saber muito bem o que é que se está a promover em casa e se houver uma lacuna nós tentarmos, portanto, ajudar os pais e fazê-los compreender que realmente têm que apostar mais neste ou naquele assunto, neste caso no ensino das artes ou na sensibilização das artes. E bem, quando não podem ajudar, ao menos que não atrapalhem, que é como acontece às vezes. Sobre os currículos exigentes, aqui para a professora Hilda, por exemplo, no terceiro ciclo os alunos têm 11 a 12 disciplinas e a Direção-Geral da Educação dá 300 minutos por semana às escolas para dividirem entre expressões e tecnologias, que são a educação física, educação visual, TIC, uma série de disciplinas. Ora, com estes 300 minutos entre tanta coisa, entre as quais a educação física, que já ocupa bastante tempo,
Considera que há falta de tempo para o ensino artístico e, por outro lado, como é que gerimos isto sem sobrecarregar os alunos? Que não se pode ter tudo, não é? Está ligado, não é? Ou não? Qualquer coisa? Não, se calhar até me ouvem sem microfone. Pronto, ainda melhor. Pronto. Mas eu acho que esses minutos são insuficientes. São muito insuficientes. Parece-me que a arte e o ensino artístico deveria ser mais valorizado. Valorizam-se muito determinadas disciplinas e que eu não os quero desvalorizar, eu acho que elas são importantes, mas acho que deviam ser trabalhadas até com professores da parte artística, por exemplo. Como há coadjuvância ou co-docência, por que não um professor de matemática ser coadjuvado com um professor da parte artística? Por exemplo, com um professor de música ou com um professor de educação visual. Eu acho que podia ser um bom trabalho, porque às vezes os professores, até mesmo na sua formação, essa parte artística fica um bocadinho aquém, ou seja, na formação dos professores. E ao longo dos anos vão fazendo formação, mas fazem formação muito específica dentro das suas áreas. Se estivessem a trabalhar com as suas turmas, com um colega que tem essa formação, podiam, pelo menos durante algum tempo, adquirir alguma experiência, adquirir métodos, adquirir estratégias para poder estimular mais a criatividade, a imaginação dos alunos, porque o programa ou as aprendizagens essenciais, como agora se diz, as aprendizagens essenciais podem ser trabalhadas sempre através das artes. Sempre. Sempre. Acha que Sempre. Eu tinha colegas que me diziam, tu és de inglês, o teu programa é mais flexível, consegues utilizar de outra forma, consegues fazer trabalhos com alunos mais criativos. Existe uma flexibilidade maior. E às vezes punha-me a pensar, se eu fosse professora de matemática, se não arranjaria estratégias semelhantes àquilo que eu estava a fazer na minha disciplina. Falta de vontade, se calhar, por parte... Sim, eu acho que há falta de formação. Acho que a formação artística deveria existir em todos os cursos. E agora temos falta de professores. Espero bem que as licenciaturas via ensino se foquem também nessa questão, que valorizem, por exemplo, a fruição artística, que valorizem a ida a museus, valorizem a vida cultural do estudante universitário, como se valoriza a formação científica, por exemplo. Eu acho que isso era muito importante, para podermos ter novos professores com outros skills, com outras capacidades. Sim. Os que estão a trabalhar neste momento, e ainda há muitos, felizmente, podiam ter esse complemento, ou seja, ter colegas a trabalhar com eles em sala de aula, para poder esse trabalho ser melhor. Mas que é insuficiente, esse tempo é muito insuficiente. A chave, então, tendo em conta a falta de tempo, será a interdisciplinaridade. Exatamente. Sim, a co-docência, em vez de serem dois professores de matemática, um professor de matemática e um professor de artes, por exemplo. Acho que podia ser uma boa experiência. Eu também acho que sim, seria muito mais interessante falar de matemática com... Pois, as escolas têm autonomia, portanto... Muito bem. Que não? Aproveito agora... A diretora está assim a olhar para mim. Mais um desafio. Lanço agora aqui uma pergunta para os três, para estimularmos aqui um bocado mais a conversa propriamente dita. Se calhar uma reflexão sobre as fragilidades do que andámos aqui a dizer do ensino artístico em Portugal. Por exemplo, se o professor José e a professora Helena consideram que é mais uma falta de vontade, uma falta de recursos, o que é que as autarquias podem fazer a esse nível, se é mais bem coordenado através do Governo Central, o que é que lhes parece? Da minha parte, eu acho que é sobretudo um problema de horas atribuídas à opção artística, mas também da forma como as horas são atribuídas. Eu não me escandalizava nada que, por exemplo, houvesse um sistema em que a manhã fosse uma manhã mais científica e a tarde fosse uma tarde mais artística. E que realmente tivéssemos espaços onde os miúdos tivessem os seus trabalhos, onde pudessem levar mais longe
do que, por exemplo, o professor de música levar só os miúdos a tocar flauta. Não, também tinham alguém, se calhar com uma guitarra, que vinha lá mostrar a guitarra, tinha um piano. Antigamente havia um piano em todas as escolas. E pudesse ter um espaço também onde os alunos pudessem comprar uma tela voluntariamente e experimentar materiais, ou seja, pegar nas horas atribuídas às disciplinas da parte artística e concentrá-las todas, por exemplo, nas partes de tarde. Não sei, é uma ideia. Não sei. Sim. É engraçado o que diz, porque eu sinto que nós, quando vamos para a escola, a ideia é mesmo fazer o mínimo possível. Tanto da parte dos alunos como da parte dos professores. Estava a refletir com o Luís há bocado e, por exemplo, um professor, e eu não censuro, mas um professor leva os alunos a ver fazer uma atividade, ver um museu, uma coisa mais extracurricular. Chega a hora de se ir embora e, bem, acabou a hora, obrigado, até à próxima. O que não censuro, porque aquela hora que é paga, tudo bem, mas não sei se algum de vocês quer comentar sobre isso. Eu acho que sim. Vamos lá ver, isto está mais em termos daquilo que é a estrutura, porque as condições estão criadas. Quando nós temos, e ele é aqui exemplo disso, da coordenação do Plano Nacional das Artes, verifica-se uma preocupação a nível central. Temos a flexibilidade curricular que nos permite a articulação entre disciplinas, portanto, em que, como dizia há pouco, a matemática possa fazer uma atividade com o ED ou ET, portanto, a nível artístico. Aqui tem que haver uma maior sensibilidade e uma preocupação de reorganizar aquilo que é a parte da estrutura curricular, vamos lá ver, que estão criadas as condições para se fazer. Depois temos todo um historial de fazer daquela maneira e a mudança é difícil, pronto. Mas eu acho que não faltam condições para o fazer. Os professores do primeiro ciclo, nós somos especialistas em tudo, portanto, se tivermos a oportunidade, nós fazemos-lo. Se forem criadas as condições, se há pessoa que se adapta, e temos aqui professores do primeiro ciclo que sabem que é verdade, portanto, fazemos-lo. É preciso a colaboração, a coordenação das diferentes disciplinas e uma preocupação a nível daquilo que são as estruturas superiores a nível da escola, né? Pensar como é que nós nos vamos organizar, ou os professores, como é que nós vamos organizar as nossas atividades, de maneira a que possamos implementar mais atividades artísticas. E quem diz artísticas diz a outro nível, estamos a falar das atividades artísticas. Mas isso, em termos de se houver uma articulação, uma boa articulação, não faltam planos e forma de se conseguir fazer. Pronto. É uma forma de nós repensarmos, de reorganizarmos e ver como é que fazemos de uma maneira diferente. Imagino que às vezes ter toda essa vontade também seja difícil, com a carga de burocracias que os professores Exatamente. É difícil para quem está a coordenar, quem está a dirigir, é difícil. Pronto. Tem toda uma série de diretrizes para fazer. É difícil e depois temos que ver também, já temos um corpo docente que está muito habituado, são aquelas diretrizes que têm que ser feitas, uma mudança não se faz de um dia para o outro, requer ali experiências, requer às vezes vontades que as pessoas, eu falo por mim, já estamos também a estar agora a começar tudo de novo e a fazer coisas de maneira diferente. Às vezes é mais fácil nós, fazemos assim, vamos continuar, se bem tentamos fazer coisas novas. A flexibilidade é o exemplo. Nós este ano tivemos aqui as jornadas culturais, foi um exemplo daquilo que é a nossa atividade a nível daquilo que é a coordenação e a cooperação entre disciplinas, portanto faz. Isto para dizer que eu acho que a estrutura não vamos lá ver, não está feita, pronto, para repensarmos de maneira certo. Cabe a mim dizer qualquer coisa agora. Olha, se quiser, acrescente o que quiser, mas se puder referir as autarquias e o papel delas. Ok, mas eu queria pegar no que os dois colegas disseram. Em relação àquilo que o professor Kuski disse, concordo plenamente. Já há muitos anos até que eu falo nessa questão com os meus colegas, mesmo antes de estar no Plano Nacional das Artes. Que as tardes poderiam ser para os alunos poderem desfrutar da escola de outra forma, sem ser em sala de aula, intervalo, disciplina, sempre a mesma coisa. Considero que os alunos passam imenso tempo na escola
e quantidade não é sinónimo de qualidade. Portanto, em termos artísticos, eu acho que e não é só a arte, é o desporto mesmo. As expressões podiam ficar para a tarde e eles terem a oportunidade de escolher, porque o que faz com que os alunos façam o mínimo, como estava a dizer às vezes, é o facto de eles terem pouca liberdade de escolha. E agora estou-me a lembrar da questão do ensino artístico articulado, por exemplo. Eu tenho um filho que esteve no ensino articulado da música, está agora no 12º ano, e ele teve que prescindir da educação visual para conseguir ter as aulas do articulado. Por exemplo, não há articulação. Eu costumo dizer que o ensino articulado, em muitos casos, é desarticulado. Como às vezes as coordenações são descoordenadas, pronto. E é preciso olhar para isso com outros olhos. Mas focando assim só na escola, acho que podia melhorar muito se... E igual ligando com o que a Helena disse, estamos numa boa altura para poder reestruturar a escola. Se há poucos professores, aliás, se há falta de professores, por que não diminuir algumas disciplinas? Houve uma altura que nós pensávamos na escola e dizíamos, mas porquê é que os alunos estão tanto tempo na escola? Por causa dos pais, porque os pais precisam. Os pais não querem deixar os filhos sozinhos, em casa têm receio, não têm, pronto, precisam de pagar a ATL. Então, é uma forma, a escola acaba por ser aqui um repositório, ou seja, deixa de ser um espaço de liberdade para ser uma prisão para os alunos. Isso nunca pode ser bom. Portanto, por que não repensar, reestruturar agora a escola e começar a pensar no que é que são as disciplinas fundamentais e pensar nas artes como disciplinas fundamentais e guardar a parte da tarde para ter essas disciplinas, mas deixá-los escolher, deixá-los experimentar e ter a possibilidade de experimentar e de escolher. Para ser avaliados, haveria umas disciplinas que se calhar serviriam para experimentar, para serem criativos, e depois, não, eu não quero isto, quero outra coisa. E seriam avaliados noutras. Não tinham que ser avaliados em todas, porque esta questão da avaliação também é outra. A avaliação formativa, muitas das vezes, acaba por ser sumativa. Sim. E isso o que é que quer dizer com isso? É as notas. Dá-se muita importância à nota. E avaliar é mais do que isso, do que ter uma nota. Eu acho que se avalia muito mal na escola. Sim. Muitas vezes os miúdos mais criativos, os mais imaginativos, a escola corta-lhes a imaginação e a criatividade. E a escola não deveria ser para isso. Tenho muita experiência como professora e como mãe, porque tenho três filhos e o mais novo tem uma diferença do mais velho de 18 anos e aquilo que as queixas dele em relação à escola mantiveram-se. Aquilo que os meus mais velhos diziam, as dificuldades que eles tinham em relação à escola, e conversávamos em casa sobre isso, mantiveram-se com o mais novo. E este com um acréscimo, ainda pior, foi a questão de estar no ensino articulado, como eu referi, que muitas vezes é desarticulado. Eu próprio também fiz o ensino articulado e realmente foi uma pena prescindir, porque eu até gostava muito de educação visual. Mas, a propósito das avaliações, o professor Kuski, no vídeo que fez, falou que fazia um sistema com os seus alunos que, em vez de ser de 1 a 5, era do vermelho até ao azul. Que acho que é uma ideia muito interessante. E também esta reflexão sobre a avaliação. Eu, quando estava na secundária, tínhamos muito esta reflexão entre os colegas. É verdade, o que conta só não é a nota. Mas chegamos ao final do 12º ano e precisamos da nota para entrar para a universidade. E infelizmente não serão as atividades artísticas que entram, a não serem cursos artísticos, que entram nessa conta, nessa soma. De que forma é que o professor acha que se poderia operacionalizar esta nova relação entre o ensino e a meritocracia de saber quem é que deve entrar ou não para a universidade e a arte? Como é que acha que geria isto? Não sei se foi claro. Sim. O que é mais grave? É faltar uma aula ou faltar um teste? Eu acho que é muito mais grave faltar uma aula. O teste é só para nós sabermos se ele faltou às aulas. Portanto, o teste não interessa nada. E se um aluno tivesse estado um ano inteiro e não fosse a nenhum teste e não passasse de ano, depois tivesse aprendido tudo, não tinha aprendido nada. Porque a única coisa que interessa na escola é a aprendizagem. E se eu tivesse aprendido tudo, depois havia um ano qualquer, eu fazia um exame e estava pronto. Portanto, o que é importante é aprender. E às vezes
nós pomos um acento tónico tão grande no momento da avaliação, nas formas de avaliação, não sei o que mais, que os professores e tal, olha, não podes faltar. Não, o que é importante, não podes faltar é a aula, que eu vou falar de uma coisa muito gira, não podes faltar é a visita de estudo, que a visita de estudo vamos ver uma coisa que é única. Em relação à questão da avaliação, eu acho que temos que ter consciência que o que é importante é a aprendizagem. A avaliação, tu podes fazer, por exemplo, eu quando não tenho dinheiro, posso pôr muitas vezes no cartão multibanco lá, que ele não me diz que eu tenho mais dinheiro. Não é por avaliar muitas vezes o meu cartão que eu diz que eu tenho mais. Os testes é para eu saber quanto dinheiro é que eu tenho lá. E eu posso não ter lá nada, pronto, e então para que é que estou a fazer testes disso? Pronto. Agora, a outra pergunta é mais difícil, a pergunta saber como é que a arte pode realmente ajudar a que o aluno que quando decidiu que vai fazer exames para passar, não é? Para estar convencido. Aliás, nós tivemos casos muito engraçados. Eu tive ali um caso de um aluno que foi dos melhores alunos, passou por ali, esteve 3 anos até 20 no curso das artes e chegou a 3 meses do final e diz, pá, não, eu quero ir para a medicina. E teve 20, na mesma, foi para a medicina. O que interessa é que esse aluno estava consciente, de facto, mas não acredito que tenha sido as artes. Mas também, as artes podem ter ajudado esse aluno a ter uma abertura ou uma organização qualquer que depois, quando decidiu ir para a medicina, conseguiu fazer. Agora, essa parte é mais difícil de saber. Até porque, mesmo na parte da aula da zona livre da educação artística, essa zona livre devia ter uma orientação muito bem dada, para que tivesse um mínimo de qualidade de coisas que se experimentam ou informação que se passa. Porque também andar ali por andar, só porque andou muito tempo, está bem, ok, uma pessoa andou a pintar tanto tempo que agora até já consegue pôr lá 2 ou 3 pinceladas na tela. Mas sim, acho que sim. E eu dei um bocado a apologia de que a matemática é que sabe que arte é que pode recorrer para ajudar a matemática. Por exemplo, quando eu estava na secundária, nos últimos anos tive bastante maus resultados em geometria. Havia sempre 2, 3 alunos que tinham muito boas notas, mas havia um grande grupo de alunos, por algumas razões também outras expliquei que são outras, que não vale a pena chamar para aqui, mas havia muito mais notas. O que é que eu pensei? Provavelmente uma das causas aqui, o desenvolvimento destes alunos nas fases iniciais, em termos da visão espacial, se calhar não está a ser conseguido. E uma das razões porque eu pedi para ir para Vila Boim dar aulas aos mais novos foi também eu próprio tentar observar como é que se faz um ensino mais atrás e até conhecer no primeiro ciclo como é que estes alunos desenvolvem essa capacidade de visualizar tridimensionalmente. E organizamos workshops para o primeiro ciclo, na altura, sobre arquitetura para os miúdos e tentamos falar nisso. Mas pronto, não houve nenhum trabalho científico em que eu conseguisse tirar grandes conclusões, mas houve essa minha preocupação em relação à geometria. Isto serve como exemplo de como é que, eventualmente, se o meu trabalho tivesse sido mais, depois por vários motivos não pude dar continuidade, mas se tivesse sido mais profundo esse trabalho com o primeiro ciclo e com o segundo ciclo e com o terceiro ciclo e apostar imenso na questão da visualização espacial, poderia estar a interferir para que os alunos depois do 10º e 11º de geometria pudessem vir a ser melhores alunos portanto, com a ajuda das artes, numa disciplina que, embora seja no curso das artes, é muito científica. Há aqui um transbordar das competências que há de ter a sua utilidade. Exato. Em várias disciplinas. E há uma outra questão, não sei se posso, que o professor Kuski estava a falar, que também é muito importante, porque muitas vezes os professores que estão no ensino secundário não têm a noção do que acontece nos ciclos anteriores. Isso é fundamental. Os alunos sentem essa dificuldade de adaptação, também porque os professores não sabem como tratar determinadas questões com eles, porque partem do pressuposto que eles têm que ter determinados conhecimentos e determinadas competências já. E muitas vezes eles adquiriram anteriormente, portanto o professor que está no terceiro ciclo
com eles, porque conhece-os melhor quando vai para o secundário. E depois só tem Fazer 50 essa minutos. ligação. Depois só tem 50 minutos para tentar passar alguma coisa. Não é? É normal que depois, quando chegam ao secundário e vão para as artes, tiveram uma formação bastante limitada. Mas é fundamental que o professor tenha essa noção, ou pelo menos que se questione, porque é que eles chegam aqui desta forma. Há sempre tendência para atribuir as culpas ou aos alunos, não estudaram o suficiente, ou ao professor anterior que esteve com eles e que não deu matéria. Muitas Isto dizem vezes... os alunos. Sim, mas muitas das vezes nem é uma coisa nem a outra. Quer dizer, o professor se calhar não teve tempo para aprofundar determinados conceitos, não conseguiu desenvolver, e os alunos às vezes também não têm a maturidade durante o terceiro ciclo para conseguir apreender e desenvolver conhecimentos. Quando chegam ao secundário, é-lhes exigido um nível que eles não têm. E a geometria descritiva é péssimo, não é? É como a matemática. Posso interpor? Por haver uma ligação maior entre os ciclos e conhecer aquilo Claro, que será tem os que haver. currículos, até mesmo para aligeirar aquilo que são os conteúdos, aquilo que falámos há pouco, os conteúdos que são transversais, ou seja, se um aluno vai tratar aquele conteúdo ao longo de vários Se posso me interpor? Quanto à vossa situação que vocês estavam a falar sobre alguns alunos e a matéria não ser bem passada, eu tenho um grande exemplo, que é o meu irmão, que está no 7º ano. O mesmo tem aulas de português e estávamos a desenvolver um trabalho e eu dizia certas palavras, ou ele leu certas palavras no teste, e eu perguntava-lhe se ele tinha alguma dúvida em algumas palavras, como era a pronúncia ou o significado. E ele dizia que sim. Depois, quando eu dizia, define esta palavra, e ele não conseguia desenvolver aquela palavra, ele não sabia o sentido. E o que eu acho às vezes é os alunos têm medo de perguntar ao professor as coisas, o porquê disto, ou como é que é isto, e vão aceitando de tal maneira, por não serem objetificados dentro da sala de aula, que quando chegam a certas disciplinas mais amplas não sabem, e simplesmente seguiram aquela analogia do ok, eu sei, eu escrevi, mas depois não sabem a definição. Às vezes o problema não está nem no aluno nem no professor, está não falar, não pedir, esclarecer a dúvida. Ou acharem que colocar a questão vai ser visto como não saber, e se calhar aquela questão poderia ser a questão de outros. De outros também, não é? Então, como eu costumava dizer, agora não estou a lecionar, mas também é o 4º ano que eu estou a lecionar, e eu tenho saudades, porque costumava dizer aos meus alunos, aqui não há questões tabu, não há assuntos tabu, podemos falar sobre tudo, e não há questões parvas. Ainda há bocado estávamos a referir isso antes da conversa. Não há questões parvas, porque aquilo que um pode pensar é isto é uma questão parva, não vou colocar, fica assim a medo, pronto. Não. Essa questão pode ser semelhante ou igual a outros colegas. Portanto, é preciso ter algo à vontade, não é? É preciso ultrapassar aquele medo da pergunta. Mas é muito importante fazer a pergunta. Mas também é preciso haver espaço e é preciso sentir que aquele professor lhe dá esse espaço. E nós sabemos que às vezes isso não acontece. Às vezes, se incorporarmos a situação que o Sr. Professor José estava a referir, da tarde temos uma aula mais criativa, talvez isso abrange a conectividade entre o aluno e o professor e não só aquela autoridade dentro da sala de aula. E não haver aulas só expositivas. Muitas das vezes as aulas focam-se muito na exposição. E a exposição pode haver uma parte de exposição, mas haver partes em que eles trabalham em grupo, trabalham a par, sentem mais à vontade e às vezes partilham essas dúvidas uns com os outros. Às vezes não se sentem à vontade de partilhar com o professor, mas se for num grupo e o professor for lá, há um que já ouviu a dúvida e que tem mais à vontade e que coloca ao professor. Portanto, permitir também na sala de aula que haja esses vários momentos é fundamental, não serem apenas aulas positivas, sabemos que muitas vezes são, e os professores queixam-se porque é um programa muito longo e às vezes dão-se já, como mãe, fui acompanhando, por exemplo, História é uma disciplina que ou se tem um professor que realmente faz com que se goste de História, então consegue-se dar 2 séculos numa aula. Cheguei a ver um sumário de 2 séculos. Deram-se 2 séculos numa aula, portanto foi assim o máximo de tempo que se conseguiu. Mas eu tenho um caso. Eu tenho um caso aqui, já temos aqui na secundária, que eu sou muito também adepto das aulas positivas, enquanto peças fantásticas que aparecem nos momentos certos. Porque um discurso bom é uma coisa, é uma história que os contadores de histórias são pessoas fabulosas. E nós tínhamos um ali na secundária, que era um professor de Físico-Química, que era o
João Fonseca, que ele inventou uma disciplina, era História da Físico-Química. Porque não havia nada, nem nenhum conteúdo, nem pequenino conteúdo, que ele não contasse uma história acerca daquela experiência. Mas isso é outra coisa. Daquela pessoa. Isso é outra forma de isso expor. É uma forma fabulosa. Eu depois chegava à sala dos professores, tinha acabado de contar a história na aula, e estava tão entusiasmado e continuava a contar a história aos colegas. Isso já não é expor matéria, isso é historiar. Isso é uma coisa. Não, mas isso é um professor isso foi muito pronto, foi um método que ele arranjou, não aqueles dispositivos chato, não é? Que o professor até podia gravar, fazer uma gravação em casa e põe numa turma e a seguir vai para o outro e pode passar a gravação e está a mesma coisa, porque nós sabemos que às vezes isso acontece. O professor vai debitar matéria numa aula e noutra igual e noutra igual, independentemente dos alunos que há à frente. Portanto, e claro que aí é difícil os alunos sentirem-se à vontade para colocar questões, não é? E por falar em histórias, para a professora Helena, que ia começar a referir de não se repetir conteúdos de umas disciplinas de outras, que eu acho que era o que ia começar a dizer, uma coisa que sempre me fascinou é que a disciplina de português e de literatura portuguesa repetem as obras. É uma coisa muito curiosa, com a falta de tempo que temos. E a propósito disso, pergunto-lhe, se acha que as obras que temos no plano de leitura integral são adequadas, se não são uma das poucas e grandes oportunidades que temos de pôr os alunos em contacto com a arte e são desperdiçadas? Sim, até porque nós, há obras que são referidas e são aconselhadas desde o primeiro ciclo até ao secundário e verifica-se que algumas delas, eu lembro-me que eram aquelas que eram nos eram impostas, ou que eram que nós tínhamos que ler e continuamos hoje. Ou seja, com tudo aquilo que é a evolução do ensino, os conhecimentos que há, os interesses que há, talvez já seria hora de mudar também essas obras e essa literatura. Pronto, tinha que haver aqui uma sensibilidade no sentido de ver quais os interesses, também, que há obras que são importantes. Não, os Camões continua a ter destaque. Exatamente. Mas talvez até ver a forma como se apresenta, como se trabalha, e aí entraria também a parte artística e a maior criatividade para cativar os alunos, porque pronto, uma obra destas, alunos hoje em dia se calhar não têm o mesmo interesse, nem se vê da mesma forma como se via aqui há uns anos atrás, ou quando eu fui aluna, porque tinha que dar os Lusíadas. Portanto, tinha que se repensar também a forma como essas obras são apresentadas e como são trabalhadas para cativar também mais os alunos e o interesse deles. Houve uma evolução muito grande nesse sentido de apresentação da literatura, porque nos últimos tempos, com o Plano Nacional de Leitura e este incentivo à leitura, portanto, logo desde o do primeiro ciclo, com obras que são propostas, já se começou a dar passos largos no sentido de trabalhar a literatura. Agora eu acho que poderíamos fazer aqui um pouquinho a evolução naquilo que são as obras, porque há outros clássicos, há outras obras também muito importantes, que poderiam ser trabalhadas e dar algum refresco naquilo que é a literatura. Adequar-nos aqui aos novos tempos, exatamente. Muito bem. E então agora, se calhar, como última pergunta, antes de abrirmos o debate, e se calhar a partir desta abrirmos o debate, eu fui ler o Plano Nacional das Artes para 2019-2024 e temos o seguinte objetivo, e passo a citar: promover o reconhecimento do valor das diferenças culturais e do diálogo entre culturas, bem como a importância da diversidade de vozes, territórios e recursos. Ora, consoante a conjuntura política atual, consideram que este objetivo está a ser alcançado? Boa questão. Boa questão. Para já, o Plano Nacional das Artes não é milagreiro. Com certeza. Nós não fazemos milagres. Apresentámos a segunda estratégia em outubro de 2024. Já tenho aqui o novo plano. Há de ser em setembro, não é? Não, já foi apresentado em 2024. Em 21 de outubro de 2024, a segunda estratégia deste plano. Mais 5 anos. Penso
que penso e tenho a experiência, não só a minha experiência aqui do Alentejo, mas também de todo o país, porque não é só aqui que as coisas estão complicadas, está a nível nacional. Complicado no sentido de que as pessoas, nós fazemos política todos os dias, não é? Pronto, faz política nas escolas também. Penso que o Plano Nacional das Artes tem trabalhado imenso para que esta diversidade cultural seja acolhida, seja vivida de forma positiva. Porque se isso não acontecesse, nós tínhamos todos os dias, nos meios de comunicação social, tínhamos notícias de guerras todos os dias nas escolas. Portanto, as escolas estão neste momento com muita diversidade cultural, muita diversidade linguística. E se as escolas não tivessem a fazer um trabalho, não é só o Plano Nacional das Artes que o está a fazer, são as direções das escolas, em todo o país, que estão a ter um trabalho enorme. O Plano Nacional das Artes ajuda de alguma forma, porque a nossa política vai nesse sentido, de acolher a diversidade, de promover a diversidade, valorizar a diversidade, porque só por aí é que podemos ter um caminho pacífico, ou tentar que seja pacífico, porque a escola é um mundo, não é? Temos mundos aqui, temos vários mundos. Se não houver essa vontade, temos guerrinhas todos os dias e situações muito difíceis de gerir, porque temos muitos imigrantes, temos pessoas de etnias diferentes, e se nós não fizermos esse tipo de trabalho diariamente, e se não pensarmos que temos que valorizar a diferença e incluir e integrar como sendo algo estruturante, é muito difícil viver bem na escola, quer sejam os professores e principalmente os alunos, porque vão-se criar guetos dentro da própria escola, não é? Portanto, é um trabalho que é feito todos os dias e tem que ser continuadamente. Às vezes parece que o que acontece na escola está numa bolha, porque o que a política ou o que agora as eleições nos mostraram é que parece que as pessoas querem o contrário. Exato. Não é? Sim. Pois, espero bem que não. Espero bem que a escola continue a trabalhar desta forma. Há problemas e se calhar o problema não tem sido por parte das escolas, desse trabalho, porque essa inclusão tem vindo a ser feita, inclusive com mediadores, e se calhar deveria haver mais. Deveria haver mais mediadores culturais nas escolas, para fazer ainda um trabalho melhor, que é difícil, porque realmente essa situação está para ficar. Não é? Nós temos imigrantes e eles não são daqui embora. Sim. Agora, temos alunos nas escolas, por exemplo, eu estive em Vendas Novas, que tem imensos imigrantes, e há uma grande variedade de culturas e uma variedade de línguas, e há alunos que precisam de aprender português para se integrarem melhor, mas não podemos dizer aos colegas, olha, deixa-os lá ali de lado, porque eles não sabem falar português, estes costumes estão estranhos, pintam as coisas com henna, e isto depois vai saindo. Não, tatuagem fixa, agora acaba permanente. Agora, não, é o contrário. Eles aderem, eles gostam e andam a fazer tatuagens e andam a aprender com os outros. É como quando nós vamos viajar, quando voltamos, a nossa mente está mais aberta, os nossos horizontes alargaram-se. Porque vemos outras coisas e deixamos de pensar que estamos no centro do mundo. Sim. E que a nossa cultura é que é boa. Portanto, é tentar aproveitar o melhor de cada um. O que está lá fora, eu acho que é o que aconteceu agora nas eleições e pronto, já tinha acontecido nas anteriores. Acho que é importante para os políticos que têm estado no governo refletirem e irem aos territórios e perceber porque é que isto acontece. Não é só vitimizarem-se e pensarem que as pessoas são todas parvas que votaram desta forma, são todas parvas, são todas umas ignorantes, e irem ao território e perceber as dificuldades das pessoas nos territórios, e aí vão perceber. Exato. Seria demasiado é uma chamada de atenção, pronto. Não podemos generalizar nem simplificar, não é? Porque erramos. Mas eu acho que as escolas têm feito um bom trabalho e o Plano Nacional das Artes vai caminhando. É para morrer daqui a 5 anos. Em 2029 o Plano Nacional das Artes acaba. Esperemos que o trabalho que o plano tem feito e que os objetivos do plano se vão concretizando e continuem a ser importantes, mesmo que já não haja coordenadores do plano,
Mas pronto, espero que continue a haver um plano cultural de A semente escola. foi lançada. Esperemos que esse semente vá Exatamente. dando Dê fruto. flores e frutos e continuo a acreditar muito no plano, apesar de todas as dificuldades que vamos sentindo, falta de financiamento e tudo mais, mas acho que a nível político acho que é uma boa estratégia. Muito bem. Se calhar agora abríamos. Queres fazer? Quem quiser, quem tiver alguma pergunta, algum comentário, tá, Nós tá. nem precisamos de microfone. Sim, não, Acho que não, somos não. poucos, se calhar nem precisamos de microfone. Pronto. Precisamos de mediadores culturais, mediadores destes assim, não estamos a precisar. Não precisamos de microfone. Pronto. É menos um mediador. Preciso de uma provocação. Eu podia só acrescentar uma coisa. Diga. Eu também queria acrescentar uma coisa, mas Eu acho que às vezes nós estamos todos a tentar salvar Portugal, cada um em sua casa. E então, o que é que acontece? Vem o Plano Nacional das Artes e tenta salvar Portugal. Vem o Ubuntu e tenta salvar Portugal. Salvar Portugal. E vem tantos projetos, tantas coisas a tentar salvar Portugal e não era preciso. Se calhar se a gente juntasse, fizéssemos menos projetos. Depois as escolas estão desesperadas com tanto projeto para todo o lado, não sabem onde é que são de voltar e não têm tempo para ir para o Plano Nacional de Cinema, para o Plano Nacional das Artes e às tantas se faz uma coisa mais pequena. Isso é um defeito meu, se calhar, eu gosto de poucas coisas, para não meterem muitas, e se calhar conseguimos fazer coisas melhores. E se calhar a receptividade até ao Plano Nacional das Artes por parte das escolas era melhor se não tivéssemos invadidos de tanta concurso de educação física e tantos campeonatos e tantas coisas, estamos a entrar em tanta coisa que a escola está bem, é muito bom para alguns alunos que são beneficiados por aquilo, mas às tantas para nós é uma grande confusão. mas um dos objetivos, desculpa, um dos objetivos do Plano Nacional das Artes era mesmo poder ser um plano agregador e em cada escola ir-se fazer essa verificação. Será que todos os projetos que existem na escola são realmente válidos, vale a pena manterem-se? Ficarem uns e outros não é? E as pessoas trabalharem mais de forma colaborativa e articulada. Era isso que se pretendia também com o plano. Mas sabemos que é difícil, porque depois há as casinhas de cada um. E a casinha de todos deveria ser Portugal. Isso é como os governos, não é? Há pouco tempo, um filho mais velho que eu tenho, no meio, que está a acabar a licenciatura em turismo, dizia-me que tinham tido o Dr. Alberto João Jardim numa conversa, tinha sido convidado numa disciplina. Ele tinha sido convidado. E ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, que é, ele disse que para ele a Madeira... Madeira-ilha? A Madeira, porque ele foi presidente da Madeira durante imensos anos. Para ele a Madeira era o partido, ou seja, era como se Portugal fosse o meu partido. Se cada partido que está no governo a governar pensasse que Portugal é o seu partido, se calhar estaríamos melhor. Não é? Cada um é um Portugal diferente. Não, mas o Portugal não é assim tão diferente. Se calhar não é assim. A forma de se resolver os problemas, às vezes, é muito diferente. Né? Dos partidos à esquerda, dos partidos à direita, é muito diferente. Mas se calhar, em vez de verem as diferenças, se eles tentassem ver o que é comum, Portugal se calhar estaria melhor. Sim. A escola estaria melhor, o sistema educativo estaria melhor. É como agora. O Plano Nacional das Artes não é milagreiro, como eu disse, não é? Mas em cada escola nós tentamos ouvir a escola, ver o que é que está a acontecer, de bom ou menos bom, e tentamos ajudar, aconselhar. Pronto. Sabemos que às vezes não é possível, porque há muitos constrangimentos. Mas não podemos desistir. Isto é sempre essa. Não podemos desistir. Às vezes falha a comunicação. A gente não pode desistir. Chatear, insistir, também não é a solução. É tentar perceber qual é o caminho em cada agrupamento. A questão do agrupamento, se fosse uma escola já era mais fácil. O agrupamento vem logo dificultar. Pronto. Mas é isso, pensarmos, Portugal é o nosso partido, estamos todos a lutar para que
Portugal fique melhor. E se calhar, e em Portugal, não sejam só os portugueses, não é? Há outros que estão cá que não são portugueses, mas que estão em Portugal, portanto, também pensar neles, porque senão nós também não ficamos muito bem. Há uns anos atrás, apercebi-me que a questão da cultura passava muito ao lado daquilo que estava a acontecer na escola. Acontecia todas as coisas muito depressa e a cultura passava lá. E eu pensei assim, a cultura nestes miúdos só aparece se ela aparecer assim na frente, para mandá-los parar. E então inventamos uma coisa que era o quiosque cultural, que era um cubo com rodas, e que atravessava-se no meio do corredor e as pessoas tinham que dar a volta para passar pela frente dele, que é porque tinham que ver mesmo o que estava lá. E aquele quiosque transfigurava-se de 15 em 15 dias numa coisa diferente. Pronto, e era uma forma de atravessar, surpreendia-os. fazer as pessoas tropeçarem na arte. Mas a cultura eles têm, né? Todos temos cultura, às vezes não temos é aquela cultura mais elitista, não é? Mas cultura todos temos, às vezes é impossível não ter. É impossível, todos nós temos. Eu não sei se há perguntas ou não, mas fiquei aqui com a pulga atrás da orelha por causa dos livros que têm que ler, das obras que têm que ler, dos clássicos que têm que ler. É uma coisa que a mim me aflige, porque os jovens, quando vão para o secundário, falando do secundário, não têm a mesma maturidade que nós tínhamos há muitos anos atrás, e eu vejo-os a ter que ler as mesmas obras. A fingir que lê. Os professores fingem que acreditam que eles leem, andam todos a fingir. E não leem. Mais valia serem verdadeiros e pensar assim, não, o que é que eles gostam? Porque há jovens, felizmente, quando eles são ainda pequenos, ainda gostam de ler, ainda as bibliotecas, os pais, conseguem estimular esse prazer pela leitura, pelas histórias. Mas depois começa-se a perder, muito por via das tecnologias e do telemóvel, parece que é tudo fácil e que no fundo eles não estão ali a fazer nada, só estão a ver os outros a fazer. Mas também há outra vertente, é que agora até já tem saído estudos, notícias sobre isso, que as redes sociais, o TikTok e o Instagram permitem, incentivam a ler, porque há muitos influencers que têm canais... Mas não Maias, por exemplo... Não é isso. E assim, há formas de se incentivar que parece que já se perderam. Eu, por exemplo, gostei do Frei Luís de Sousa, porque tive uma professora que nos fez fazer a representação do Frei Luís de Sousa. Nós representámos. E fizemos uma peça de teatro. A criatividade da apresentação. Foi através das artes, não é? Neste caso, da expressão dramática. E nós tínhamos as personagens e aqueles que não estavam a intervir dessa forma, não eram atores, não estavam a representar, estavam a ver e aprenderam todos, envolveu-se a turma toda. Mas isso foi há muitos anos atrás, há 40 anos atrás. Portanto, agora também se pode fazer isso. Agora, se agora, que é mais difícil para os alunos terem essa disponibilidade para ler esse tipo de obras, se não se enverdar por esse caminho e ir ver um filme, que também já consegui ter acesso a esse tipo de informação, quer dizer, alunos que vão ver, por exemplo, ou os professores passam na aula do Frei Luís de Sousa o filme, e eles dizem, que seca, que chatice, coisa... Pronto. Se calhar pô-los a representar podia ser mais interessante do que estar a ver um filme que já é, pronto, eu até já é diria que o filme é pior que a peça. Pois, assim, pronto. Há formas de estimular a leitura. Agora, manter as mesmas obras acho que é pouco inteligente por parte de quem decide. Há tanta coisa interessante. Olha, há livros, por exemplo, como este, estás a ver? Pode estimular a leitura. Que eu sugeri. Onde é que nós íamos? Tem a ver com a conversa. Com a questão da conversa, o prazer de conversar. Há tantos livros interessantes que podem estimular a leitura mesmo na sala de aula. Os pais estimulam em casa, na escola pode-se também adquirir outro tipo de livros. Agora, as obras clássicas às vezes são um bocadinho secas, se não se der ali uma volta. Estou a monopolizar, não é? A professora Helena gostava de concluir com alguma ideia? Acho que já foi tudo referido, acho que dissemos aquilo que era essencial. Cada um de nós com a sua experiência, acho que ficaram aqui questões
levantaram, que se debateram, que acho que foi uma conversa muito interessante, creio eu, daquilo da minha parte. Eu concordo. Acho que foi interessante. Muito bem. Sim. Gostava muito de fazer uma pergunta a vocês, professores. Como é que vocês lidam com as novas tecnologias, visto que não é uma ferramenta que é institucionada pelo Estado, nem para os professores, então muitas vezes desproporciona a inteligência e o desconhecimento. Você estava a referir que... É tu. Okay. Tu estavas a referir que existem aqueles novos influencers que estimulam o ser humano a ler, mas ao mesmo tempo, como referiu a cara Hilda, estamos ali a dar scroll e estamos a ver aquilo e aquilo não vai proporcionar nada. Como é que os senhores professores lidam com essa desinformação? Porque os alunos levam o dia no telefone, depois chegam à sala de aula e a realidade é que estão 50 minutos a aprender uma coisa, mas em 10 minutos conseguem consumir muita porcaria e acabam por perder metade da matéria. Posso dizer? Eu acho que talvez proibir no primeiro ciclo possa ter alguns resultados, mas quando eles são mais velhos, proibir a utilização do telemóvel em sala de aula, eu acho que não funciona. Com os meus alunos, eu deixava-os utilizar o telemóvel, deixava-os ter o telemóvel com eles, porque eles utilizavam para pesquisar. Por exemplo, estavam a fazer um trabalho de grupo, havia um que pesquisava algum vocabulário, havia dicionário, eu ajudava-os a pesquisar, porque muitas vezes eles não sabem pesquisar. Têm o telemóvel, mas não sabem como o utilizar. Em termos de contexto de sala de aula, em termos de pesquisa, não sabem, como a inteligência artificial. Nós pensamos que existe inteligência artificial e dizermos, mas não podes utilizar. Não, mais vale ajudarmos a colocar as perguntas certas para eles terem as respostas que querem. Eles a fazerem a seleção, serem criativos na mesma. Tentarem ser criativos utilizando esses recursos. Porque se nós dissermos, isso não presta para nada, eles aí ainda vão ter mais vontade de mexer no telemóvel, mas sem o saber utilizar. Portanto, os professores têm que ser essencialmente uns orientadores, com o que existe à disposição. Posso só acrescentar aqui um pouquinho. Por exemplo, eu tenho uma experiência de uma atividade que desenvolvo com os meninos aqui do segundo ciclo, que é a Rádio Escola, portanto, que proporciona a utilização de tecnologias, portanto, do telemóvel para fazer uma gravação, para fazer um vídeo, depois aplicações para fazer a edição da rádio, o que vai fazer com que aqueles meninos desenvolvam capacidades a nível das tecnologias, não aquela utilização que é habitual que eles fazem do telemóvel. Portanto, isto é um exemplo daquilo que é uma atividade extracurricular que utiliza o telemóvel e utiliza as novas tecnologias e que desenvolve competências. Portanto, não é só essa parte da pesquisa, há um mundo de utilização que se pode fazer na escola. Agora cá está, temos é que ter o momento e as atividades que realmente proporcionam isso. E muitas vezes, por exemplo, na sala de aula, se a pessoa está a explicar e se não poderá ser o adequado utilizar, mas poderemos utilizar de outra forma, noutro contexto e noutras atividades. E eles estão muito à vontade na utilização de tecnologias neste ambiente que é a Rádio Escola. E gostam muito e nota-se que têm desenvolvido capacidades nesse sentido. Muito bem. Agora, só para terminar também, eu sou responsável por introduzir uma tecnologia quando comecei a dar aulas. Entre aspas, não introduzi nada de especial. Mas eu levava um rádio para a escola, um rádio amarelo à prova d'água, esse que se pegava só com uma alça assim, fazia parte da minha imagem de marca, e o rádio ainda funciona. E então, o que é que lhe acontece? Nós ouvíamos rádio. E estávamos a desenhar e ouvíamos rádio. Qual é o problema de ouvir rádio numa aula? E era uma tecnologia. E estava a ser usada. E os meus alunos dessa altura lembram-se do rádio amarelo. Sim, eu nas minhas aulas utilizava música, portanto, não era através do rádio, mas era música. Ouvir o rádio. Não, apagava a luz.
fazer pequenos vídeos. Quando havia barulho, apagava-se o rádio. Quando havia barulho, apagava-se o rádio e a luz. Também me lembro de apagar a luz. Era uma técnica utilizada que a gente percebia o que é que está a passar. Uma associação também. Não fazia mal nenhum ouvir o rádio. Claro que não. Ninguém ficou traumatizado. Não, acho que não. É mais fácil. Mais uma questão só para terminar. Eu tinha o que é que os senhores professores também acham no plenário foi discutida a nova introdução da literacia financeira. Não, literacia de informática para os alunos do primeiro e segundo ciclo, onde incorpora a nova inteligência artificial desenvolvida pelo Estado e essa nova tecnologia. Eu já falei um bocadinho de inteligência artificial, portanto eu acho que, não sei se era preciso uma disciplina. Nós sabemos. Não. Pois, se calhar. Mas acho que é importante trabalhar-se isso. Porque eu também vi, né? Eu também fui aluno. Nós tínhamos os computadores da escola, eu sou da época do Magalhães, e nunca cheguei a utilizar um Magalhães em sala de aula. Ai não? Mas como é que o fazes? Não, eu penso que a sala de aula é um bom espaço para os alunos aprenderem. Não é só as matérias específicas, mas aprenderem sobre a vida, sobre o que é importante, porque é uma preparação para a vida lá fora. Portanto, se eles precisam de adquirir essas competências, porque não em sala de aula? Agora, ter uma disciplina específica, não. Se calhar os professores acho que têm que desenvolver também eles próprios competências para saber orientar os alunos. Por isso é que as pessoas têm que estar sempre a aprender, não é? Uma contribuição pessoal. Eu acho que a inteligência artificial é uma coisa muito intuitiva, porque o aluno tem que fazer o trabalho, não lhe apetece fazer. Vai descobrir como usá-la ele próprio. E agora a universidade agora está muito diferente, porque antes era muito à base de ensaios o meu curso, e agora isso morreu porque o ensaio pode ser feito por inteligência artificial. E os professores dizem, mas temos uma outra inteligência artificial que verifica se esse texto foi feito por inteligência artificial. E aí nós dizemos, mas aí nós pedimos a outra para que faça com que não pareça. Mas é que quando fazem isso, vão estudando, vão Sim, aprendendo. vamos aprender. Essa é a mesma forma, no fundo é um método semelhante ao fazer cábulas, não é? Também diziam aos meus alunos, façam cábulas pequeninas, que é para condensar a matéria. E eles ficavam admirados porque é que eu dizia isso. Não, porque enquanto vocês façam, vocês, não são cábulas de outros colegas, enquanto vocês estão a fazer, vocês estão a fixar, estão a aprender, estão a ligar conceitos. A inteligência artificial, falo por experiência própria, porque como eu gosto muito de aprender, neste segundo semestre da universidade inscrevi-me numa unidade curricular, que tem tudo a ver também com cultura, que é a Sociologia da Cultura. E eu própria recorri à inteligência artificial. E tive um professor muito bom, tínhamos 2 professores, e um deles ensinou-nos como fazer as perguntas certas, os prompts. Então, por exemplo, tínhamos vários livros, claro que nós não temos tempo de ler aqueles livros todos, então ele dizia, vocês colocam o prompt, que é, peçam um resumo detalhado, a partir do índice, do livro tal, de fulano tal. Pronto. E eu ainda li alguns capítulos de alguns livros e houve outros que li o resumo feito pela inteligência artificial. E é um facto que eu estava a estudar. Exato. E depois comecei a colocar questões. Que questões é que poderão sair na frequência? Porque eu há muitos anos que não fazia frequências. Fiz mestrado, não fiz frequências, é outro tipo de trabalho. Que questões é que poderão sair na frequência tendo por base esta matéria? Ou seja, da matéria que eu sabia que ia sair. Então, a inteligência artificial colocava-me questões. Eu depois pensava, ok, vou fazer... E que respostas é que poderão surgir com estas perguntas? Portanto, também é interessante. É um exercício muito interessante e está-se a estudar. É uma questão. Mas isso é importante fazer com os alunos. Esse trabalho é importante fazer com os alunos, porque não é só utilizar assim por utilizar, apesar de ser intuitiva, mas eles têm que ser orientados no sentido, não é chegar ali, apanho o tal. Por isso é que eu acho que eles têm que ter um espírito crítico e selecionar aquilo que é importante para e depois cruzar a informação para ver se bate certo, porque às vezes as coisas que eles dizem não bate certo. Exatamente. É importante. Agora, por exemplo, colocar uma coisa que eu achei ridícula foi pedir à inteligência artificial para pensar num título criativo para uma prova de aptidão artística, que o meu filho vai ter que apresentar agora, não é?
Então, o próprio professor dizer que achava que o título dele não gostou muito do título do projeto e recorre à inteligência artificial para pedir um título criativo, claro que os títulos que saíram foram tudo menos criativos. Ele depois acabou por reconhecer que não é? Que realmente não eram criativos e que o dele era muito mais criativo. Pronto, também foi uma experiência. Mas pedir títulos criativos, se calhar é melhor pôr os nós na nossa cabeça. Mas há coisas que a inteligência artificial pode ajudar. Ajuda, então, mas é que cá está, é bem importante orientar, porque não perde-se a criatividade. Cá está, porque se nós seguimos só por aquilo que nos apresentam e não somos críticos, não pomos a nossa parte, a criatividade está posta em causa, não é? Bem, espero que tenham gostado desta conversa, que saiam daqui todos mais criativos e enriquecidos e críticos. E pronto, até à próxima. Uma salva de palmas.